Gente, olha só, querida que tá aí nos assistindo, eu mal posso acreditar que esse dia chegou. Um dia de iniciar um projeto tão lindo, sonhado, suado, que com a bênção de Deus e com muito suor tá iniciando hoje, que é o Pode Peixinho. Um espaço onde você, mãe atípica, terá acolhimento, informação de qualidade e um olhar profissional sobre os seus desafios, sobre as suas vitórias da maternidade atípica. Eu tô realmente muito, muito, muito feliz. Antes de contar para vocês quem tá aqui comigo nesse primeiro episódio, que eu tô assim com o coração nas nuvens, eu quero me apresentar. Me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou a doutora Ana Peixinho, médica de família, pós-graduada em psiquiatria infantil pelo CBI of Miami, pós-graduanda em psiquiatria pelo Hospital Israelita Albert Einstein e em certificação para desenvolvimento infantil e transtornos do neurodesenvolvimento com ênfase em autismo pelo Dr. Tiago Castro, que é uma sumidade no nosso país nessa área. Olha só, eu sou nova aqui, é meu primeiro episódio, a gente está abrindo o canal, nós iniciamos o nosso Instagram com esse foco há 2 meses, então está sendo tudo muito novo, tudo muito intenso, e nós estamos começando esse ano com tudo, e por isso eu quero te pedir, se tudo que a gente conversar aqui fizer sentido para você, mãe, acompanha lá nossas redes, nos dá chance, nos segue, se inscreve aqui no canal, compartilha o que você achou, se você gostou, se você não gostou, ou pode compartilhar assim, Ana, precisa melhorar tal coisa. A gente vai ler com carinho, a gente vai buscar sempre melhorar para trazer a melhor informação para você. E agora eu quero falar sobre essa querida convidada chamada Jurema. Ela é uma querida mãe atípica que está aqui com a gente hoje, vai abrir o coração, compartilhar com você que está aí do outro lado um pouco da sua jornada intensa de criação do seu filho Alexandre. Jurema, eu estou muito feliz que você está aqui. Muito, muito, muito feliz mesmo. Boa tarde, Ana. É um prazer estar no seu primeiro episódio. É um prazer estar junto com você, é um prazer estar com vocês que estão nos seguindo, iniciando o Fala Peixinho. Pode Peixinho. Pode Peixinho. Isso. Perdão. Eu sou a Jurema, sou mãe do Alexandre, uma criança no espectro autista. Ele tem 6 anos de idade, muitos desafios, uma novidade a cada dia, uma vitória a cada dia. Graças a Deus. Graças a Deus. Jurema, conta pra nós como que foi o processo assim do diagnóstico do Alexandre. Como que você notou, por exemplo, assim que ele nasceu, com o passar dos meses, o que é que você como mãe estava notando que estava assim diferente, talvez das outras crianças que eventualmente você tivesse contato? O que é que te acendeu assim os sinais vermelhos? Como assim? Algo pode estar acontecendo com o Alexandre, eu tenho que procurar saber como que foi esse processo. Conta pra nós. Bom, eu só tenho o Alexandre, então eu não tinha outro comparativo. Mas na minha gestação, uma amiga me disse que eu ia ver como era lindo o momento da amamentação, que já era meu sonho. Sim. A hora da amamentação que o bebê e a mamãe olham um no olho do outro. E eu aguardei por esse momento e ele não chegou. Entendi. Alexandre mamava muito, mas ele não olhava no meu olho. Ele não fazia esse contato visual desde pequenininho, você já anotou? Desde a primeira mamada, eu já notei. Me falaram que ia acontecer, não aconteceu. Mas eu achava também que era o jeito dele, no tempo dele. Cada criança é uma criança. Aí, Alexandre foi crescendo, não atendia ao nome. Fez 6 meses, fez 1 ano, 1 ano e meio, e chamar ele de Alexandre, de José, de João, era o mesmo efeito, porque ele não atendia, não reconhecia o próprio nome. Né? Alexandre, eu achava lindo Alexandre pegar meus sapatos e enfileirar. Nossa, juntar mas é uma par por característica par. tão marcante, né, mãe?
Mas, Ana, eu nunca tinha ouvido falar em autismo. Não, com certeza. Então, eu aquilo falo pra no mim sentido era... de que você olha para trás hoje e você vai juntando todas essas informações e você pensa, meu Deus, como que na época ele estava dando sinais e como foi natural para você, porque era a sua primeira experiência. Você não tinha como saber. Não. E essa é a realidade de muitas mães que estão nos assistindo. Verdade. Muitas mães, elas às vezes estão no seu primeiro momento, no seu primeiro filho, e elas não têm essa informação. E é por isso que a gente está aqui. Muito obrigada por abrir seu coração. O que mais você notou? Eu e o Alexandre moramos só nós dois. Uhum. Eu fui casada durante 10 anos, mas na gravidez houve a separação. Certo. E veio a pandemia. Antes da pandemia, Alexandre, na creche, com 6 meses, ele chegava na creche e... Algumas pessoas não acreditam, mas é verdade. Ele chegava na creche chamando "Ô tia". Aí veio a pandemia. Algumas palavrinhas que ele estava falando, ele parou de falar, mas eu achava o quê? Que é porque estava só nós dois dentro de casa. Entendi. Ele cantava as musiquinhas de frente da televisão, mas conversar, manter um diálogo, não. Você passava no portão da minha mãe, hoje ele te cumprimentava e nunca mais. Tem uma vizinha que um dia a gente passou, ela cumprimentou ele, eu perguntei, você sabe quem tá te cumprimentando? Ele virou pra mim e falou, Mãe Nalva. Mas nunca mais falou o nome dela. Uhum. Mas eu contava isso como fala. Sim. Aí um belo de um dia, uma criança, no meio da pandemia, a hora que foi liberado para voltar a trabalhar, uma criança estava falando com o pai no telefone. Uma criança mais nova do que ele. Falei, essa capacidade meu filho não tem. Entendi. E na pandemia ficávamos nós dois dentro de casa, a fala reduziu, mas eu pensei que era por ser só nós dois. Uhum. Né? Depois me falaram que existe a poda neural. Exato. E aí Alexandre parou de falar, eu procurei, quando eu vi a menina falando no telefone com o pai, aí eu procurei a fono, e assim... Procurei a fono porque a fono trata da fala. Uhum. Não que eu soubesse que mágica que ela ia fazer, não. Sim. E chegando lá, eu queria ajuda, eu queria solução. E chegando lá, ela me disse que ele apresentava vários sinais de autismo. E eu perguntei para ela se ela estava dizendo que ele era autista. Uhum. Ela me disse que não, que o laudo quem fecha é o neuro. Mas que ele... mostrava muitos sinais. Saí dali pensando, essa senhora está louca. Mas fui ler a respeito, porque eu não sabia o que era autismo. Não tinha a mínima ideia. E fui ler a respeito e vendo alguns posts no Instagram. Uhum. Tinha um que descrevia a minha criança, que corria sem olhar para o lado, os bracinhos sempre se movendo, o olhar que parece que não olha para lugar nenhum, um olhar vago. Chorei, mas quis a solução, eu quis um norte. Procurei médico, já tinha ido na fono, ela falou que então era o neuro, fui no posto perto da minha casa, pedi encaminhamento para o neuro. Uhum. Chegando no neuro da minha cidade, na época, não tinha um neuropediatra. Uhum. O neurologista atendia todos. Aí ele indicou, já passou risperidona e falou para mim, mãe, não fica com receio de usar porque vai ser muito bom para o seu filho. Eu chorei a noite inteira para dar o remédio. A hora que o dia amanheceu, Ana, eu chorei mais. Porque a minha criança, ela acordou mais calma, ela dormiu bem. Foi a primeira noite que meu filho dormiu bem, sem sentar na cama, sem chorar, sem se debater na madrugada. Ele dormiu bem. Nossa. Acordou bem, sem grito, sem... Sabe? Tranquilo. Esse ponto que você tá falando, Jurema, ele é tão importante, por quê? Para as mães que estão nos assistindo. A medicação,
As medicações que podem ser usadas em caso de autismo, elas não tratam autismo. Gente, vamos esclarecer isso aqui. Não é que a criança vai tomar e a criança não vai ter mais esse diagnóstico, não é isso. Mas a medicação, quando bem indicada, que é como você está descrevendo, ela foi bem indicada no caso do Alexandre, ela traz benefícios para a criança, para a mãe, para a família. Mas a medicação sozinha, ela não faz milagre, no sentido de avanço em nível do desenvolvimento da criança. Seu filho teve diagnóstico de autismo, mãe? Você precisa buscar uma equipe multidisciplinar para caminhar lado a lado com você. O seu filho, ele precisa ser tratado. A gente vai comentar aqui depois a terapia com base em ABA e a fono e ser avaliado individualmente para ver a necessidade que ele está tendo, qual que é a fase que ele está, qual que é o tipo de intervenção que ele precisa. E se ele precisar, mãe, tomar medicação, não tenha receio, confia no profissional. Escolha um profissional de confiança, confia, para ele viver todo esse processo mesmo e avançar nessa questão. Como você está descrevendo, Jurema. Você descreveu que o Alexandre, ele necessitou da medicação. Você como mãe, eu te entendo. Você teve aquele sentimento, nossa, meu Deus, meu filho vai... Às vezes o que as mães pensam, nossa, será que meu filho vai ficar dependente? Será que ele vai ficar sedado? Será que ele não vai interagir? Será que ele só vai ficar dormindo? Esse não é o intuito da medicação. Não é. Se estiver acontecendo isso, está errado. Precisa ser bem indicado e orientado. E com esse processo de confiança entre a mãe e a profissional, a criança é muito beneficiada, porque se ajusta a dose, junto, como eu falei anteriormente, com todas as outras medidas que são necessárias. Não é verdade? Deixa eu te fazer outra pergunta, Jurema. Qual que foi o seu maior desafio até hoje? Sendo uma mãe atípica. A gente passa por vários desafios. Uhum. É uma rotina de desafios. O mais difícil é fazer com que a outra pessoa entenda. Uhum. Saiba pelo que você está passando, o que está acontecendo naquele momento, que não é simplesmente uma criança dando birra, é uma criança em crise, que não é só uma criança cheia de querer, o julgamento, é uma criança com um problema neurológico, né? O Alexandre, ele não é verbal, é um fato que aconteceu com o Alexandre na escola, ele é não verbal. A professora de apoio, ela não estava dando conta, porque ele arrastava muito ela. Ela começou, mas, tipo assim, ela começou, tinha uma, saiu, veio outra. Entendi. E ela ela fez todos os cursos que precisava, se aplicou bastante, mas chegando lá ela não deu conta, porque Alexandre é grande, Alexandre é forte, Alexandre é gordo, Alexandre arrastava ela, ele não é verbal. Ele arrastava ela na primeira semana para conseguir o que ele queria, para se fazer entender. E o dia que ele ficou com ela mais tranquilo, ele deu um abraço nela. E ela tinha 24 parafusos na coluna. Ela foi parar no médico. Foi mesmo, mãe? Foi. Aí, o que eu pude falar para ela? Falei para ela, ele levou o laudo dele, você tinha que ter levado o seu. Porque a criança, quando ela é autista não verbal e uma moça diferente, a única forma de comunicação que ele tem com ela é essa mesmo, é puxar. Ele não sabe falar, ele não sabe pedir. Entendi. É como que ele ia levar ela para algum lugar para ter as vontades dele saciadas, para você fazer entender. Entendo. E como é importante essa questão do conhecimento, dessa mesma transmissão do conhecimento para você que é mãe, você que faz parte da sociedade, talvez você não tenha nenhuma criança autista na família, mas é como a Jurema falou, ela teve que lidar com tantos julgamentos das pessoas. Se essa informação chegar até você e te fazer entender que nem toda aparente birra é birra mesmo,
Não que é. pode ser uma criança em crise e uma mãe sofrendo, entende? Você é convidado a olhar de maneira diferente. Isso faz diferença na vida da mãe. Faz diferença. E em relação a uma questão dos professores, do ensino, de tudo que rodeia essa criança, essa mãe e essa família. Não é verdade? Verdade. Vou te fazer outra pergunta. Com a sua experiência, o que é que você diria, Jurema, para uma mãe que está recebendo hoje o diagnóstico de autismo do seu filho ou da sua filha? Respira. Calma. A criança que você cuidou até ontem, até meia hora antes do diagnóstico, é a mesma após o diagnóstico, mãe. O que você fez até o momento não estava errado. Mas agora tem um diagnóstico, tem mais coisas para você fazer, mas calma, respira, vai no seu tempo. Tudo vai dar certo. Porque é uma montanha russa. Sim. É muito complicado receber esse diagnóstico. Sim. Principalmente quando você não tem noção. Autismo não tem cara. Não tem. Nossa, que frase. Não tem. E isso dificulta, porque quando você vê... Você não vê nada, na realidade, porque não tem cara. Aí você vai ver o quê? Os comportamentos, um atraso, uma dificuldade. Mas chega lá, você não está preparada para esse diagnóstico. Como se diz, você quer subir o degrau, você quer alcançar o sucesso, mas você não está preparada para receber esse diagnóstico. O diagnóstico, no primeiro momento, ele parece uma condenação. Sim. Mas, na realidade, ele é libertador. Porque, a partir daí, você tem o diagnóstico, mas você sabe quem que você tem que procurar, Exato. o que você tem que fazer, pessoas que vão te aconselhar. Vão vir muitos conselhos que não vai servir de nada. Você tem que arrumar um filtro. E pegar aquilo que para você serve. Perfeito. O autismo, ele não é igual em toda criança. Tem a criança, por exemplo, que gosta, que não suporta a roupa apertada, mas tem a criança que precisa da roupa apertada para se sentir seguro. O meu gosta de ficar largo, solto. Mas tem a criança, e eu conheço criança que precisa da roupa mais apertada para se sentir seguro. E até nisso, às vezes, elas dão birra porque a roupa não está adequada para o jeito que elas necessitam, para a sensibilidade delas. Sim. Mas isso tudo a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo sobre o nosso filho. O que você não sabe hoje, que você tem esse diagnóstico na mão e você não sabe, amanhã você vai encontrar com alguém e você vai saber. Procure grupos, procure apoio em quem possa te apoiar. Porque vai vir muito julgamento? Vai. Muitas vezes é a mãe que não ensinou. Sim. É a mãe que não corrige. Mas vai vir aquela mãe que vai te explicar, não, faz assim que talvez dá certo. Lá em casa assim funcionou. Grupos que estejam passando pelo que você passa e que possam te acolher e te ajudar. Na minha cidade, as mães se juntaram e fizeram um grupo, Renova Mãe. Ai, que perfeito. Não, é uma maravilha. É um grupo maravilhoso. A gente tem o grupo das crianças, que é o Família Azul. E esse é voltado para a mãe. Com a ajuda de psiquiatra, de psicólogo, psicanalista e algumas... eu esqueci, foi a palavra. Outros profissionais? Outros profissionais. Psicólogo. E não só isso, esteticista, isso, né? Isso. E é muito bom, é acolhedor. Demais. Pegando essa deixa sua, uma das nossas, talvez a nossa principal missão, é nosso lema aqui, enquanto Instituto Doutora Ana Peixinho, é o quê? É fazer com que as mães autistas tenham mais condição de cuidar dos seus filhos sem se esquecerem de si. Porque quando uma mãe, a gente acabou de fazer essa pergunta, conversar sobre isso, recebe esse diagnóstico. Meu Deus! As mães chegam até mim e falam assim, é como se o mundo delas
Por alguns minutos, às vezes por alguns dias, às vezes por alguns meses, é como se o mundo dela tivesse caído. Por quê? Porque quando você passa por um processo de gestação, você tem uma expectativa sobre aquela gestação, sobre aquela criança, não é verdade? Quando você tem algum diagnóstico, e a gente está falando hoje do autismo, é como se a mãe ela precisasse viver aquele luto do filho que ela desejou e que não necessariamente é igual ao filho que ela tem. Não significa que é melhor ou pior, ele é diferente do que o filho que ela desejou. Então ela passa mesmo por esse processo de luto, por esse processo de conflito, por esse processo de dor. Aí ela tenta se recuperar e passa por vários julgamentos, como você comentou. A mãe atípica, toda mãe é julgada, tá? Toda mulher, toda mãe, eu acho que todo ser humano. Sim. E a mãe atípica que nós estamos falando aqui, ela é julgada multiplicado por 1000. Por quê? Ah, não. Essa criação não tá boa. Ah, não. Essa criança não vai desenvolver desse jeito. Ah, não. E para você lidar com a culpa, mãe, você tem que entender, como a Jurema acabou de falar, que o que você fez até hoje, você deu o seu melhor para sua criança. Eu tenho certeza. Você pode ter a informação ou não, mas o seu instinto, o seu amor pelo seu filho, você fez o seu melhor por ele, por ela até hoje. Você teve um diagnóstico, é hora de buscar informação. A informação é a chave que vai te fazer viver essa situação de maneira muito mais, vamos dizer assim, de encarar esse desafio com mais leveza. Mais leveza. Né? Porque é realmente um desafio. Você tem que ter toda uma adaptação na família, na casa. O relacionamento amoroso, às vezes, ele é abalado por conta desse diagnóstico. A criança demanda de muita atenção para o desenvolvimento. E as mães são as que mais dão essa atenção. As mães são as que geralmente ficam ali. Às vezes tem que abrir mão dos seus empregos. Às vezes tem que conciliar um horário reduzido para estar com essa atenção quase que total para a criança. Diante desse contexto assim de tanta demanda, o que é que você faz para você se cuidar? O que é que no seu dia a dia, Jurema, quais são as atitudes que você tem para você dizer assim, olha, eu preciso me cuidar também? O que é que você faz? Me conta. Quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei muito abalada. Muito abalada. Eu sou gari. Uhum. E eu cheguei ao ponto de um belo de um dia, eu parei, abracei o muro e chorei. De tanta dor. De tanta dor, de não saber o que fazer. Aí o que eu fiz? Independente da minha dor, da minha tristeza, eu tinha aquela criança para cuidar. Isso. Era o meu filho querido, meu filho amado, meu filho desejado. Sim. Então eu procurei o psicólogo e eu aconselho a toda mãe que recebe o diagnóstico procurar um psicólogo. Uhum. Eu achei que só o psicólogo não estava suficiente, que eu não estava bem, eu procurei o psiquiatra. Que bom. E eu procurei pessoas que poderiam me ajudar. Pessoas que tinham informação para me ajudar. Como faz? Eu não aguento, meu filho está chorando 4 horas seguidas. Dorme e volta a chorar 4 horas seguidas. Não, isso não é choro, isso é uma crise. Isso. Alguém para me dizer isso? Isso é uma crise, deixa ele no tempo dele. Se ele gosta de abraço, abraça. Se ele não gosta, deixa. Respeita. Mas fica lá para ele ver que você tá lá, que ele tem você de apoio. E essa é uma conversa simples, mas que me ajudou. Sim. É procurar quem te apoia e o que você gosta. Porque se você não estiver bem, mãe, essa criança não vai ficar bem. Não. Não. O que você gosta? Eu gosto de ler a Bíblia. Eu tenho meu tempo para ler a Bíblia. Que bênção. Eu gosto de ver um filme. Eu gosto de nadar. Então, muitas coisas não dá para fazer todo dia, toda hora. Mas tirar um momento. Tirar um momento. Quando a gente descobre a criança atípica, às vezes aquele nosso desejo de manter a casa toda organizada, falta tempo, porque a criança demanda atenção. Sim. O mais importante é ela, mas você também é importante.
Ai, mãe, que perfeito. Você também é importante. Porque se pra mãe tá difícil, e faltando essa mãe, quem vai cuidar dessa criança? Mãe que tá assistindo, ouve, abre bem esse ouvidinho aí. Se você não estiver bem, dificilmente a sua criança que precisa tanto de você estará bem. Não é egoísmo você se cuidar, você tem um tempo para você ter esse tempo de autocuidado. Cada mãe vai encaixar na sua rotina, na sua condição financeira, na sua condição social, que você vai encaixar no seu contexto. Nenhuma mãe vai ser igual. A Jurema acabou de comentar, o autismo não tem cara. Não. E a mãe atípica também não tem cara. Pode ser qualquer uma aqui de nós. Então você precisa... Parou, assistir esse vídeo, para refletir como que você está levando a sua vida. Eu tenho certeza que você está dando o melhor para o seu filho, mas às vezes você está tão esgotada, tão sobrecarregada, você não tem tempo para absolutamente nada e que assim desse jeito não vai ter como, não vai dar certo. Escuta o que eu estou te falando. E o que fazer então? Buscar ajuda. Estar em contato com pessoas que estejam passando pelas mesmas situações que você. Estar em grupos físicos aí na sua cidade, virtuais, online, com pessoas que estejam nessa mesma situação. Você precisa de ajuda e eu tenho certeza que você tem como ajudar outras mulheres. E assim a gente tem cura também. Também. A Jurema tá aqui. A Jurema, pra mim, meu Deus, a Jurema, meu coração tá muito feliz, tá radiante que ela tá aqui comigo. Ela é um exemplo, ela inspira e ela já viveu tantas dificuldades. Né, Jurema? Já. E tá aqui, e eu quero dizer assim, Jurema, que é apenas o início daquilo que vai acontecer na sua vida. Você vai continuar mesmo sendo essa voz para levantar outras mulheres, para dizer para outras mulheres que, olha, tá difícil, mas tem como você se levantar, tá difícil, mas a vida não acabou, tá difícil, mas você vai superar isso, o seu filho vai crescer. Eu sei, mãe, que você, das mães que eu atendo, das mães que eu converso, elas têm algumas dores que são em comum. Uma delas, será que meu filho vai ser independente no futuro? Será que o meu filho... E quando eu morrer, como é que meu filho vai ficar? E isso, e aquilo, e tal. Mãe, nisso não é diferente das outras mães, no sentido da preocupação. Claro que com a peculiaridade do seu filho atípico, é natural você ter essa preocupação a mais. E essa preocupação tem que ser refletida em atitudes de quê? O que você puder para fazer para promover o desenvolvimento do seu filho com a terapia adequada, com o profissional adequado, com o ambiente adequado. Hoje a internet está aí, você pode ter acesso à informação de qualidade de maneira gratuita. Você consegue se conectar com as pessoas. Então busca isso, sabe? Eu sei que certamente você já viveu seu momento de deserto, de tristeza, de desânimo, e eu não estou aqui para te julgar, longe de mim, eu estou aqui para dizer, olha, nós aqui, eu enquanto profissional, a Jurema enquanto mãe atípica está aqui compartilhando com a gente um pouco do tudo que ela já viveu para te inspirar a você entender que na sua vida você também pode encaixar as lições que ela está trazendo para nós, para o seu contexto, para a sua criança, para o seu casamento, para a sua família. Né, Jurema? Verdade. Querida, eu quero te dizer mais uma vez o quanto eu estou feliz de você estar aqui. No nosso papo, eu acho que passou tão rápido. A gente programa, acha que vai, eu acho que a gente vai se empolgando e a gente conversa e passa tão depressa, né? Verdade. Eu trouxe uma pequena lembrança. Março, é o mês de abertura do podcast, é um mês muito especial. É o mês da mulher, é o mês do meu aniversário, que foi um mês que a gente escolheu de abrir, de iniciar esse projeto com esse significado também. Por favor, minha querida. Aqui. Obrigada. Eu quero te entregar essa rosa, esse cartão aqui singelo,
te parabenizando por essa mulher incrível que você é. Obrigada. Te parabenizando pelo Dia da Mulher, que é sábado, dia 8. Hoje a gente tá gravando, vai ser transmitido depois. Então, no vídeo vai ser que foi sábado, dia 8. Mês da Mulher, quero te agradecer de todo coração por estar aqui com a gente. Ana, muito obrigada. Eu sou grata de poder estar aqui, porque eu tive uma pessoa que me ajudou. Ela chama Cirlei. Uhum. Ela tinha um menininho. Cirlei, recado pra você. Ela tinha um menininho que foi a primeira vez que eu ouvi e foi o que eu te disse. Ela chegou e disse que queria uma ficha para o menino dela, mas que ele não estava lá ainda, ele só chegaria se tivesse a vaga para ele consultar, porque ele era autista e não conseguia aguardar muito tempo. Entendi. E a hora que ela chegou com o menino dela, eu só vi uma criança linda. Entendi. Eu não soube o que aquela criança tinha. Uhum. Sabe? E a hora que veio o diagnóstico do meu, eu cerquei a irmã dela na rua. Falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Pela informação que ela já tinha. Pela informação que ela já tinha. É justamente e isso. Ela pôde me ajudar demais. Ela é uma ajuda na minha vida. É Cirlei, né? Uma pessoa maravilhosa. É Cirlei. Manda um recado aí pra Cirlei. Ela, com certeza ela vai assistir. Você vai mandar pra ela, ela vai ficar muito feliz. Cirlei, você foi assim, você é, né, uma força, um exemplo de mulher, de mãe atípica. Você é muito forte e tem ajudado não só a mim, mas a muitas mães. Você é uma pessoa, assim, maravilhosa. Ai, que rique. Eu quero conhecer a Cirlei, tá? E quero que você se levante, você que tá aí, como uma Cirlei na vida de outra mãe. Como uma pessoa que inspira, como uma Jurema na vida de outra mãe. Porque, gente, só assim a gente vai conseguir vencer nossos desafios ajudando. Uma mãe atípica ajudando outra, sendo ajudada, tendo um momento de altos e baixos que é natural, e vivendo a vida, e vendo o desenvolvimento dos filhos, e encontrando alegria e felicidade durante toda essa jornada. Não é verdade? Verdade. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer. Foi um prazer estar aqui com você. Nossa, eu que falo. Se você chegou até o final, escreve aí nos comentários. Autismo não tem cara. Mãe autista, mãe atípica também não tem cara. Não. Eu já pedi, eu sou nova aqui, nesse mundo de canal, de Insta, de comunicação, e eu quero pedir, curte. Compartilhe esse vídeo com uma mãe atípica, que você sabe que vai inspirar, que você sabe que se ela ouvir a história da Jurema, ela vai ter inspiração, ela vai ter, sabe, aquele ânimo, ela vai ser abençoada com o vídeo da Jurema. Faz essa gentileza, encaminha para essa mãe. Comenta aí o que é que você achou, se você gostou desse formato, o que é que você acha que tem que melhorar. Me segue lá no Instagram, @doutora-Ana-Peixinho. Lá a gente... Como eu comentei com vocês, a gente está 2 meses com essa proposta mesmo voltada para as mães atípicas, com a página, né, voltada especificamente com esse tema, e a gente tem crescido muito, eu tenho aprendido muito com as mães que conversam comigo, é maravilhoso essa troca é maravilhosa. Então você está convidado para estar lá também, comigo, com a gente, né? Com a gente. Um grande abraço para você e autismo não tem cara.